Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é a última edição da sequência de programas que estamos fazendo para estudar o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. No programa anterior, falamos sobre a importância de ministrar a educação doutrinária espírita aos nossos filhos, principalmente através de exemplos, e também falamos sobre a importância do período infantil na tarefa educativa. Vimos que educação, tanto em termos de evangelho quanto em termos de doutrina espírita, não deve ser ministrada tão somente através do ensino verbal, mas, sobretudo, através da exemplificação constante, principalmente dos pais, que são, na verdade, os grandes responsáveis pela educação de seus filhos, espíritos reencarnados que se encontram sob sua tutela para que sejam orientados, para que sejam dirigidos, guiados nesta encarnação, a fim de darem mais um passo na busca contínua e incessante de seu aprimoramento espiritual. Os amigos espirituais nos ensinam que a palavra, ela pode até convencer, mas são os exemplos que arrastam verdadeiras multidões. Por nossa vez, não temos a menor dúvida de que o melhor processo para a educação dos filhos é sempre o exemplo dado pelos pais. E não estamos aqui falando de grandes exemplos, de coisas grandiosas, quase impossíveis de serem praticadas. Não é isso, não. Estamos falando de milhares de pequeninos bons exemplos dados diariamente. Em verdade, o que observamos no dia a dia, infelizmente, é a ocorrência de exemplos negativos. Vejamos alguns. O telefone toca. O filho vai atender, mas antes o pai orienta: filho, se for para mim, diga que não estou. O filho atende o telefone e a pessoa pede para falar com o pai. E o filho diz que o pai não está. O pai já está ensinando o filho a mentir. Mas, muito provavelmente, se o filho mentir, será punido, será castigado pelo pai. Qual é a mensagem que esse filho recebe? Ah, bom, então agora que eu sou pequeno, eu não posso mentir. Mas quando for grande, do tamanho do meu pai, aí eu poderei mentir. O pai vai com a filha à padaria comprar o pão. Ao passar pelo caixa, pai e filha percebem que a moça do caixa deu o troco errado, deu um valor a maior no troco. A filha puxa o pai pela camisa, que faz um gesto para que ela fique em silêncio. Saindo da padaria, o pai ainda se vangloria do ocorrido, dizendo: viu, filha, a gente não pode ser bobo. A moça deu o troco errado, problema dela. Nós não roubamos, nós não fizemos nada de errado. Foi ela quem deu. O problema é dela, não é nosso. A mensagem que esta filha recebe do pai é de que ficar com algo que não nos pertence, que não adquirimos de forma honesta, de forma lícita, é correto, é normal, de que o problema é do outro que deu a mais, que deu errado. Isso é apropriação indébita, não deixa de ser crime, está errado. Precisamos urgentemente voltar a nossa atenção, pautar a nossa vida pelos ensinamentos do Evangelho, que é o maior tratado de educação já ensinado
em todos os tempos, mesmo porque ele vem do maior professor, do maior pedagogo, do maior mestre que já esteve nesse planeta, que é Jesus Cristo, o homem de Nazaré, o nosso guia e modelo. Saindo um pouco da esfera espírita, o professor Robert Collis, da Harvard Medical School, em seu livro A Inteligência Moral das Crianças, diz assim, abre aspas, a inteligência moral não é adquirida apenas com a memorização de regras e fundamentos, em discussões abstratas nas aulas ou na obediência às normas ditadas em casa pelos pais ou na escola pelos professores. A criança é uma testemunha sempre atenta da moralidade dos adultos ou da fala deles. O mais persuasivo ensino moral que os adultos podem dar é o exemplo. Fecha aspas. Meus amigos, as crianças prestam atenção no que falamos, mas prestam muito mais atenção no que fazemos. E muitas das vezes, quando o que fazemos é diferente daquilo que falamos, elas nos questionam. E não são poucas as vezes em que somos colocados contra a parede porque o nosso comportamento é diferente da nossa fala. Precisamos estar atentos a isso. No decorrer dos últimos programas, trabalhamos algumas questões do livro Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel ao Chico Xavier. E neste nosso último programa sobre o capítulo 14, trouxemos mais uma questão dessa importante obra doutrinária. É a questão de número 190. Já vimos anteriormente que o período infantil é o mais importante para o processo de educação. Já vimos que os pais espíritas não devem descuidar da sua missão, da sua tarefa sagrada de ministrar aos seus filhos a educação doutrinária, de fornecer a seus filhos exemplos de uma conduta cristã, de uma conduta evangélica, de uma conduta espírita. E já vimos que os pais são os grandes responsáveis pelo trabalho de educação das crianças, dos seus filhos. Na questão 190, perguntou-se a Emmanuel, quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Que pergunta interessante. O pai orientou, o pai esclareceu, o pai ensinou, o pai mostrou e demonstrou como se faz, deu exemplos. O pai, a mãe, tem uma conduta reta, uma conduta digna. E mesmo assim, o filho é totalmente impermeável a todos esses ensinamentos. É rebelde, é incorrigível e acabou escolhendo um caminho menos feliz. Nessa situação, o que os pais devem fazer? Como se diz popularmente, deve-se simplesmente largar de mão? Qual pai, qual a mãe, em sã consciência, que abandonaria, de fato, o seu filho? Vejamos o que Emmanuel respondeu. Abre aspas. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito
o campo da compreensão e do sentimento. Fecha aspas. Podemos até considerar um pouco dura a resposta, mas não deixa de ser a realidade. Feito tudo o que podia para auxiliar os filhos e ainda assim eles optaram por um outro caminho que não é o caminho do bem, paciência, meus irmãos. É preciso aguardar a manifestação da providência divina que, através daquela mestra, daquela sentinela da evolução chamada dor, irá, no momento certo, no momento propício, convocar essas criaturas para o caminho do bem. Os pais jamais irão desamparar seus filhos. Estarão juntos, principalmente fortalecendo-os através das preces e das boas vibrações, e sempre com as mãos prontas para auxiliá-los. Por outro lado, sabemos que, para que os pais estejam aptos a melhor educar seus filhos, se faz extremamente necessário que estejam preparados para tão sagrada, difícil e complexa missão. É preciso que os pais se doutrinem para doutrinar seus filhos com os ensinamentos espíritas. É preciso que os pais se evangelizem para que possam evangelizar seus filhos. Enfim, é preciso que os pais se eduquem para educar seus filhos. No livro Vozes do Grande Além, na lição número 31, Emmanuel diz assim, abre aspas, evangelizar é atingir a alma com profundidade, é atingir o coração, transmitindo os valores morais elevados do Evangelho através da ação prática constante e do exemplo pessoal. É preciso doutrinar para esclarecer, mas é imprescindível, igualmente, transformar para redimir. Ensinando, induzimos. Fazendo, demonstramos. Fecha aspas. De tudo isso, o que fica de concreto, do nosso ponto de vista, é a certeza de que é preciso nos esforçarmos na construção da família dignificada pelo exemplo e pelo reto cumprimento dos deveres que há entre pais e filhos, cônjuges ou parceiros e todos aqueles que constituem o conjunto doméstico, o nosso agrupamento familiar. É preciso, meus irmãos, trabalharmos, mas trabalharmos mesmo pela família evangelizada à luz da doutrina espírita. Já que este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos permitiu falar sobre família consanguínea e família espiritual, nós nos lembramos de uma passagem do livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier, no capítulo 49, cujo título é Regressando à Casa, onde André Luiz, depois de um certo tempo na colônia espiritual Nosso Lar, retornou ao seu antigo ninho doméstico e encontrou as coisas bem diferentes. Sua esposa havia se casado novamente, inclusive o seu segundo marido estava muito doente. Seus filhos, com exceção da filha mais velha, já nem se lembravam mais dele, e as coisas na casa estavam muito diferentes. Até mesmo as suas fotos com os filhos e com a esposa já não estavam mais à mostra, já não estavam mais visíveis. André foi tomado inicialmente por um sentimento de revolta, de indignação e de raiva. Passados algumas horas, ele ainda perplexo com tudo aquilo, sem saber como se comportar diante de uma situação tão diferente, ele que se via ali na posição de um homem que retornava para a sua família
e não era mais lembrado, que viu tudo diferente, que viu o seu lar invadido, entre aspas, por um outro homem, se descontrolou. E no momento de muita dificuldade, ele pede o auxílio do seu querido amigo Clarencio. E nós trouxemos aqui o trechinho final do capítulo, onde diz assim, abre aspas, chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade, ao ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou, oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito, compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Agradeci, sensibilizado, e pedi que me não desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra? Teria, acaso, suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como o homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Fecha aspas. Trouxemos essa passagem porque é nela que, de uma forma até certo ponto um tanto quanto dolorosa, André Luiz tem esse choque de realidade e passa a entender que a sua família era muito maior do que a família consanguínea que ele havia constituído aqui na Terra, formada pela esposa e 3 filhos. A família de André, ele percebia isso a partir daquele momento, era composta não apenas pelas centenas de enfermos das câmaras de retificação no Ministério da Regeneração em nosso lar, mas também pelos inúmeros amigos e amigas que ele fez no tempo em que esteve na colônia. André havia, enfim, compreendido o conceito de família universal. Bem, meus amigos, para encerrarmos essa etapa do nosso estudo, separamos algumas partes de uma mensagem ditada pelo Espírito Santo Agostinho em Paris, no ano de 1862, que está inserida em Instruções dos Espíritos, sob o título de A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Na primeira parte da mensagem que separamos, Santo Agostinho diz assim, abre aspas, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo,
A alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Fecha aspas. Mais à frente, Santo Agostinho continua, abre aspas, a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Fecha aspas. E finalizando, o mentor assim se expressa, abre aspas, formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se, nas suas peregrinações, acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, a causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e, depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Fecha aspas. Bem, meus amigos, com estas palavras sábias de Santo Agostinho, nós encerramos o programa de hoje, assim como o estudo sobre o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Agradecemos a todos vocês pela companhia e já os convidamos para que estejam conosco na próxima semana, onde iniciaremos os estudos sobre o capítulo 15,
Fora da caridade não há salvação. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja sempre com todos nós.